Olá, crianças! Tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui conosco hoje novamente. Nós da IBK, do Koinonia Kids, estamos muito felizes por receber você aqui mais uma semana, tá bom? Primeiramente, antes de a gente começar a contar sobre a nossa historinha de hoje, a gente tem umas coisinhas para lembrar a vocês. Semana passada e na outra semana, durante todo o mês, a gente está trabalhando o que, crianças? Quem lembra? Confiança, sobre a confiança, é isso mesmo. E aí, vamos lá. O que é confiança, crianças? O que é confiança? Confiança é saber que sempre há alguém com quem você pode contar, não é mesmo? Mas aí, vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar também de outra coisinha. Vocês precisam curtir o nosso canal, a nossa página lá, IBK Maceió, tá bom? Convida os coleguinhas, envia todo o link aí cada semana para os seus colegas, para poder a gente evangelizar cada vez mais um número maior de crianças, tá bom? É muito bom ter vocês aqui conosco. Mas, vamos lá, tia Laís e tio PV. Nós estamos todo mês aqui nesse acampamento, no meio da floresta, mas todo mundo sabe que nós estamos em uma sala, estamos na igreja, não é verdade? Mas sempre é muito bom a gente ter em quem confiar. E durante todo esse mês a gente tem aprendido a confiar cada vez mais em Deus. Não importa o que aconteça, o Senhor ele sempre estará conosco. Mas vamos que estou no meio da floresta, estou no meio da mata, e aí eu sempre vou ter um celular ou o GPS. O que será que às vezes a gente leva para a mata para poder nos guiar? Normalmente a gente leva GPS, celular, outros equipamentos. Mas há algo muito mais importante, há uma pessoa muito mais importante que, além disso, certo? A gente precisa confiar e nunca perder a confiança, que é Deus. Então, é bom a gente ter um GPS, é ótimo. É bom a gente ter um celular para poder a gente, na hora que está perdido ou algo mais, a gente ligar para a mamãe, ligar para o papai, ou no meio da floresta, é muito bom. Mas a gente nunca pode deixar de ter Deus ao nosso lado. E durante todo este mês a gente vem trabalhando justamente isso com vocês, sobre confiança. Mas aí eu queria também perguntar outra coisa para vocês. Vocês lembram do nosso versículo de memorização e onde ele se encontra? Pois é, ele está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Vamos repetir? A gente precisa memorizar esse versículo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, todo esse mês nós vamos trabalhar esse versículo. Vocês precisam aprender. Toda semana a gente vai estar relembrando aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá relembrar. Nossa virtude do mês, qual é? Confiança. E o nosso versículo de memorização se encontra onde, crianças? Isso mesmo, em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, certo? A nossa verdade básica também, que a gente não pode esquecer, tá certo? Como é a nossa verdade básica? Eu posso confiar em Deus, não importa o que aconteça. Então, tudo isso a gente vai trabalhar hoje com vocês e durante todo esse mês a gente vem trabalhando sobre a confiança. Continue conosco aqui que a gente tem bastante história para contar para vocês. Pois é, crianças, e para a gente continuar essa nossa aventura, vamos louvar o Senhor conosco? Vamos lá, tia Laís e tio PV. Então. Vamos lá, crianças. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém, criançada? Pois é, durante todo esse mês a gente vem trabalhando confiança com vocês. E olha, a gente já viu Abraão, Isaac, Jacó, e a gente está agora com quem? Isso mesmo, estamos contando a história de José. E hoje o tio PV vai dar continuidade para vocês da história de José.
Será um momento muito precioso, então aproveita, pega a Bíblia, porque tem versículo para a gente ler, tá certo? Eu conto com vocês agora, ajudando o tio PV a contar a história. Não é mesmo, tio PV? Exatamente. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobrimos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. A graça e a paz, crianças. Amém? Vamos entrar mais uma vez na história bíblica. E vocês lembram que estamos trabalhando em todo este mês sobre a grande história de Deus. Lá no livro de Gênesis. Vocês lembram, crianças, começamos a falar sobre Abraão. Abraão era o pai de uma grande multidão. Deus disse que ele seria o pai de uma grande nação. Abraão teve filhos e netos. E um dos seus netos era Jacó. E Jacó, ele teve 12 filhos, crianças. E um desses filhos era José, como o tio Douglas falou anteriormente. E José era o filho mais amado de Jacó. Mas vocês lembram, crianças, que o tio PV falou na semana passada que José ele foi vendido pelos seus próprios irmãos por causa da inveja que eles tinham de José, por causa do ódio, da raiva que eles tinham de José. E José foi vendido para o Egito. E lá no Egito, quem comprou José, sabe quem foi, crianças? O capitão da guarda. Ele era Potifar. Potifar era o capitão da guarda do faraó. E comprou José. Para vocês terem ideia agora, vou dar um exemplo agora como era o capitão da guarda, crianças, que nem o tio Douglas está mostrando. Ele era o capitão da guarda. Ele era o chefe dos soldados do exército. E José, ele foi vendido lá para o Egito. Potifar, ele tinha uma esposa. Só que José não sabia que essa esposa ia dar muito trabalho para ele. Então, crianças, vocês precisam entender que José, em tudo que ele fazia, prosperava. Em tudo que José fazia, Deus era com ele. A Bíblia fala que Deus era com José. Só que José começou a ter muitos problemas por causa dessa esposa. A esposa de Potifar, crianças, ela era uma mulher muito má, crianças. Muito má, por quê? Porque ela queria que José fizesse coisas erradas com ela. Queria que José pecasse contra Deus. E José disse, eu não posso pecar nem contra Deus e nem contra o meu senhor chamado Potifar. Sabe o que ela fez, crianças? Ela mentiu, disse que José tinha feito coisas erradas e aí José foi preso de forma injusta, crianças. Nesse momento agora, crianças, José ele está na prisão. Na prisão, crianças. Imagina agora, como José estava sentindo com frio, José estava sentindo triste porque estava preso. Ele foi preso de forma injusta, crianças. Mas a Bíblia fala, sempre Deus era com José. Em tudo, crianças, em tudo Deus era com José. Mas neste momento agora, a Bíblia fala que o chefe da guarda dos soldados, dos prisioneiros, disse que José, em tudo que ele fazia, prosperava. E colocou José como o chefe dos prisioneiros. Imaginem, crianças, mesmo José passando por todo aquele sofrimento, agora ele é o chefe dos prisioneiros. E um dia, o copeiro do rei e o padeiro do rei, eles fizeram coisas que desagradavam ao faraó, desagradavam ao rei. E eles foram presos. Lá na prisão, o copeiro do rei, quem era o copeiro? O copeiro, crianças, o copeiro era aquele que cuidava do vinho, que bebia as bebidas do rei e faziam com que o rei não fosse envenenado. Exatamente, crianças. O tio Douglas agora ele vai passar e vai mostrar como era o copeiro. O copeiro era aquele que servia o vinho, bebia a bebida do rei para provar se a bebida não estava com veneno. Mas também tinha também, crianças, o padeiro. Quem era o padeiro? O padeiro era aquele que comia do pão, que fazia o pão para o rei comer. Exatamente, crianças, o tio Douglas vai mostrar agora como era o padeiro do rei. O padeiro é aquele que comia do pão do rei e também fazia o pão para o rei. Mas os dois fizeram coisas que desagradavam ao rei e foi preso. Lá na prisão, eles tiveram um sonho. E eu quero que vocês abram a Bíblia agora, crianças, em Gênesis,
capítulo 40, a partir do verso 9. Vocês vão entender agora qual foi o sonho que o copeiro do rei e o padeiro do rei teve na prisão. Gênesis, capítulo 40, a partir do verso 9. Leiam com o tio PV, crianças, acompanhem. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e disse-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim. E na videira havia 3 ramos, e tendo a videira brotado, as suas flores saíam e seus cachos davam uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão, então peguei as uvas e espremi-as na taça do faraó, em cujas mãos entreguei a taça. Então lhes disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te levará à posição e te restaurará o cargo, e servirás a taça do faraó na mão dele, conforme costumavas fazer quando era copeiro. Mas lembra-te de mim quando estiveres bem. Peço que tenha compaixão de mim, falando de mim ao faraó, e tira-me deste cálice. Nesse momento, crianças, José ele estava interpretando o sonho do copeiro do rei. Por quê? Porque ele tinha sido preso, mas ele disse: você daqui a 3 dias vai ser restituído da sua posição. Aí o padeiro, crianças, também teve um sonho. Só que esses 2 homens tiveram um sonho e ficaram muito tristes. Por isso José perguntou: por que vocês estão tristes? Aí foi quando falaram o sonho para José. E o padeiro viu que José tinha falado a interpretação boa para o copeiro e disse: eu vou falar o meu sonho para José. Vamos ver o que é. A partir do verso 16. Quando o padeiro-chefe viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. Havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça. E nesses cestos havia altas delícias e altas qualidades feitas pelo padeiro e apreciadas pelo faraó. E as aves comiam dos cestos que estavam sobre a sua cabeça. Então José respondeu: esta é minha interpretação ao sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te cortará a cabeça. Ou seja, crianças, o José está dizendo: padeiro, daqui a 3 dias o faraó vai cortar a sua cabeça e você vai morrer. José está dizendo: daqui a 3 dias o copeiro vai ser restituído da sua posição e o padeiro vai ser morto. Mas José disse para o copeiro: lembra-te de mim quando você for restituído. Mas crianças, quando ele chega lá ao faraó, ele se esquece de José. E José passa 2 anos na prisão e é esquecido. Exatamente, crianças, José é esquecido na prisão. Chegamos num ponto crucial da administração da palavra, porque estamos trabalhando o mês todo sobre confiança. Mas imagine comigo, crianças, José estava ali na prisão, sentido só, passando 2 anos ali preso de forma injusta. Ele podia ter falado: não, o Senhor se esqueceu de mim, eu não entendo como é que tudo está acontecendo. Mas José sabia que no final de toda essa situação, as peças iriam se encaixar e tudo ia fluir. Todo o sofrimento na vida de José teve um propósito. Nas próximas semanas, crianças, vamos entender qual foi o final da vida de José, da história de José, para vocês entenderem por que José passou por todo o sofrimento. Mas em nenhum momento ele murmurou. Ele aprendeu a confiar em Deus. Ele sabia que Deus tinha o melhor para a vida dele. Deus tinha colocado José ali naquela situação para no futuro dar um grande livramento sobre a terra. Exatamente é a palavra que o Senhor trouxe para o coração de vocês hoje, crianças. José, ele em algum momento podia ter se sentido só, mas ele aprendeu a confiar em Deus. Em toda aquela situação, mesmo sentido esquecido pelos homens, Deus nunca tinha esquecido José. A Bíblia fala que Deus sempre era com José. Ele aprendeu a confiar e o seu temor ao Senhor fez com que a vontade de Deus se cumprisse na vida de José. Então, crianças, para a gente finalizar a palavra, vamos fazer uma simulação. Eu sendo o faraó, eu sendo o rei, e aqui do meu lado o padeiro e o copeiro. Imagine eles nessa situação. Eu decretando a morte, crianças, a morte do padeiro. E restituindo a posição, crianças, a posição do copeiro. Então, crianças, vocês imaginem José nessa situação agora. Imagine, crianças, agora o copeiro sendo restituído da sua posição. Ele estava preso ali e ele foi restituído. Só que acontece uma coisa, ele se esquece de José. E exatamente nas próximas semanas vamos estar trabalhando como foi o final da vida de José.
José ele pode ter sentido esquecido ali, mas o Senhor nunca esqueceu dele. Ele aprendeu a confiar em Deus. Amém, crianças? Agora vamos finalizar este culto com a reflexão da historinha com a tia Laís e depois vamos fechar com uma oração. Amém? Então, crianças, vamos fazer uma breve reflexão sobre a história que o tio PV contou. José foi vendido como escravo e foi para um país muito distante. Lá ele foi preso por um crime que ele não cometeu. Às vezes a vida parece que não faz sentido, não é? Se Deus realmente estava com José, só deveria ter acontecido coisas boas com ele. Você acha? A verdade é que coisas ruins acontecem na nossa vida e nós não sabemos o porquê. Mas é preciso entender que Deus está no controle. Pais se divorciam, provavelmente alguns amigos viajaram para outra cidade. Nós podemos sentir tristeza, pessoas morrem, nós podemos perder coisas, mas nós não podemos perder a fé e a confiança de que Deus está no controle e que Ele está presente na nossa vida. Às vezes coisas ruins acontecem com você, mesmo sem que você tenha feito nada para merecer. Saiba que você não é o único. José também não foi o único a sofrer. Jesus, o Filho de Deus, também sofreu, sentiu dores que nós não podemos nem imaginar. Mas tudo isso era para que houvesse o plano perfeito da nossa redenção. A vida nem sempre faz sentido para nós, mas ainda assim, nós devemos confiar em Deus, não importa o que aconteça. Vamos repetir? Nós devemos confiar em Deus, não importa o que aconteça. Agora gostaria de chamar o tio PV e o tio Douglas para que a gente possa orar, ok? Vamos orar, crianças, para finalizar esse culto. Amém? Querido Deus e eterno Pai, que a Tua vontade venha ser feita na nossa vida, na vida de cada criança. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela ministração da Tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, as nossas famílias e as famílias daqueles que estão passando por muita dificuldade. Fortalece as nossas vidas, que a gente possa aprender a confiar no Senhor, que a gente possa ter a nossa confiança voltada para Ti. Fica conosco, repreende todo o mal, cuida das nossas vidas, do nosso papai, da nossa mamãe, dos nossos tios, cuida de cada um de nós. Obrigado por tudo, que logo, logo tudo possa voltar ao normal, estarmos aqui na Tua casa, Te adorando e Te glorificando. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem, crianças. Tchau, crianças! Tchau.